aí, pessoal do Hot Shark, como é que vocês estão? Rentabilizaram legal nesse fim de semana que passou? Algumas dicas que a gente deu foram interessantes, hein? O Real Madrid ganhando no intervalo no fim do jogo, aquela barbadinha contra o Espanhol, o ambos marcam do Sporting Gijón e Atlético de Madrid, vitória do Hoffenheim, só o Frankfurt que deixou a gente na mão, né? O Frankfurt teve um jogador expulso no primeiro tempo, perdeu um pênalti no segundo, quando buscava o empate, e aí acabou perdendo pela primeira vez em casa na temporada contra o vice-lanterna do Campeonato Alemão. Foi uma zebra da rodada do Campeonato Alemão, essa derrota do Frankfurt. Agora, essa semana, semana de Champions League, temos 4 jogos envolvendo alguns times que podem sim, porque não chegar longe nessa Champions. Temos City, Mônaco, 2 times bons. Temos Bayer Leverkusen e Atlético de Madrid nessa terça-feira. Tem Porto e Juventus, 2 camisas importantes da Europa na quarta. E o Sevilha, tricampeão da Europa League, contra o Leicester, campeão inglês, mas que está no momento horroroso da temporada. Essa para mim é a grande barbada das quartas de final, das oitavas de final da Champions. Vitória do Sevilha em cima do Leicester. Mas a gente já vai falar disso antes. Vamos antes falar de Bayer Leverkusen e Atlético de Madrid, jogo da terça-feira, que tem algumas boas oportunidades. São times que têm feito e levado muitos gols. O Bayer Leverkusen é o 5º melhor ataque na Alemanha, mas é uma das piores defesas da Bundesliga. Um time que está em 8º no campeonato, mas vem de 2 vitórias legais pela Bundesliga, uma fora de casa, uma em casa, que chega no momento com confiança para esse confronto contra o Atlético. E o Atlético, que está em 4º no Campeonato Espanhol, não está tão bem quanto nas últimas temporadas, e isso deve-se basicamente a não ter uma defesa tão sólida quanto nos últimos anos. O Atlético está tomando muitos gols, né? Ainda é uma das melhores defesas da Europa e da Espanha, mas não é a melhor, como foi nos últimos anos, né? O Atlético está se notabilizando por fazer muitos gols, né? O time joga com meio-campistas muito criativos, o Saúl, o Koke, o Carrasco tem jogado muito, atacantes poderosos, o Griezmann, o Fernando Torres, o Gameiro, algumas vezes joga um, algumas vezes joga outro. O time está fazendo muitos gols, na Liga Espanhola tem 43 em 23 jogos, são quase 2 por jogo, mas está sofrendo mais do que o normal. Nos últimos 8 jogos da temporada, já em 2017, o Atlético de Madrid sofreu gols em 6, né? Não é um time que está passando 5, 6, 7 jogos seguidos sem tomar gols, que é o que acontecia na temporada passada. E aí entra uma boa oportunidade de aposta, que é o jogo com mais do que 2,5 gols. Que a gente tenha 3 ou mais gols aí na partida, que está pagando 2,35 para 1. São odds importantes para um jogo envolvendo times que, por mais que o mata-mata seja sempre uma fase de cautela na Champions League, né? O Atlético, nas oitavas de final, eliminou o Bayer Leverkusen no ano retrasado nos pênaltis, no ano passado 2-0 contra o PSV da Holanda nos pênaltis de novo, mas o Atlético, como eu disse, esse ano tem feito mais gols, tomado mais gols. E eu gosto de apostas nesses artilheiros. O Griezmann, que fez 7 gols em 12 jogos em 2017, tá pagando 2,50 se ele fizer um golzinho nesse jogo da Alemanha, de terça-feira. E o Chicharito Hernández, lembra dele, o mexicano, passou 18 jogos sem fazer gol, mas fez 5 nos últimos 3. Desencantou, e quando atacantes entram em boa fase, é sempre bom a gente ficar atento. Gol do Chicharito Hernández, paga bem também. São odds interessantes, de repente, apostar 3,25. Estava procurando aqui nas minhas anotações. 3,25 para 1 o gol do Chicharito Hernández em cima do Atlético de Madrid nesse jogo. Lembrando que nas quartas de final de 2015, o Chicharito, que não ganhava minutos nunca no Real Madrid, entrou e fez um gol no finalzinho do jogo de volta contra o Atlético. O Real Madrid, naquela ocasião, passou para a semifinal e eliminou o Atlético nas quartas, né? Então, Chicharito e Griezmann são apostas interessantes para fazerem gols nesse jogo de Leverkusen. Temos o City e Mônaco, Manchester City e Mônaco, outro jogo interessante para talvez termos os 2 times marcando, né? O Mônaco é o ataque mais quente da Europa. Tem uma média de praticamente 3 gols por jogo na França. Tem 2 jogadores pelas pontas, o Lemar, o Bernardo Silva, o francês e o português, 2 jovens, municiando demais o Falcão Garcia. O Falcão Garcia fez 13 gols nos últimos 14 jogos, tá pagando 2,75 para gol do Falcão, e se ele fizer 2 ou mais gols, tá pagando 11 para 1. Do jeito que o Falcão tá metendo gol e que o City tem dificuldades, né? Quando o Manchester City perde a bola, ele tem dificuldade para marcar, né? Essas transições rápidas machucam demais o Manchester City do Guardiola. E o Mônaco é especialista em fazer isso. Então,
Então aí algumas apostas interessantes, considerando o Falcão Garcia o grande atacante desse Mônaco, né? O Manchester City chega vindo de um empate contra o Huddersfield Town, mas jogou com um time misto, um empate de 0-0. Antes disso, vinha de algumas vitórias seguidas. A vitória do City contra o Mônaco paga 1,60 em casa, né? O empate ou vitória do Mônaco paga 2,37. É uma aposta interessante se você acreditar que o City do Guardiola vai tropeçar. Mas eu gosto mesmo, até apostas que estão pagando menos do que o habitual, mas é porque elas são consistentes, né? Um jogo que tenha mais do que 2,5 gols está pagando 1,65 para 1, 65% de retorno é bastante coisa. E o ambos marcam, né? Um jogo em que ambos marquem, façam pelo menos um gol, 1,70 para 1, 70% de retorno. Se o City ganhar com ambos marcam, essa é uma aposta que eu gosto, uma vitória de 2-1, de 3-1, de 3-2 do City. Lembra que na semana passada eu recomendei essa aposta para o Real Madrid-Napoli, foi 3-1 para o Real Madrid, pagava 2,87 para 1. O City com ambos marcam, paga 3,10 para cada real, ou dólar, ou euro apostado, depende com que moeda você faça as suas apostas esportivas e em que lugar do planeta você esteja. Então, acreditamos em um jogo com muitos gols entre City e Mônaco. Os jogos da quarta-feira têm a característica contrária aos de terça-feira, né? Porto e Juventus são duas das melhores defesas da Europa e é o grande duelo Casillas-Buffon, né? Dois dos grandes goleiros que a gente viu em nossas vidas, né? O Casillas no Real Madrid, com a seleção da Espanha, levantando troféus de Eurocopa, de Copa do Mundo, de Champions League, tá agora no Porto, aí nesses anos finais da sua carreira, e o interminável Buffon na Juventus. E olha que números interessantes. O Buffon levou pela Juventus 17 gols em 25 jogos na Liga Italiana. A Juventus não empatou ainda na Liga Italiana. Ganhou 21 partidas, perdeu 4. É líder, disparada, né? E o Casillas, então o Porto está se considerando a melhor defesa da Europa, né? Com o Felipe, o brasileiro, Casillas no gol. O Porto levou 11 gols em 22 jogos. Um gol a cada 2 jogos na Liga Portuguesa. Tudo bem que a Liga Portuguesa é uma liga mais fraca, mas o Porto está mostrando uma consistência defensiva interessante. Vem de 6 vitórias seguidas. Um adversário de camisa para pegar a Juventus, né? É um jogo interessante. O 0-0, se você achar que esse jogo vai acabar 0-0, tá pagando 7 para 1. 7 para 1. Se você considerar que o jogo vai ter menos do que 2,5 gols, paga 1,53. Mais, paga 2,40. Olha a diferença brutal, né? Então, realmente, as apostas esportivas nos indicam que esse é um jogo de poucos gols. E essa é a tendência, né? 0-0, 1-0 para o Porto, 1-0 para a Juventus. Eu acredito que a gente vai ter um empate nesse primeiro jogo. E eu acho que esse 0-0 é um palpite sólido. É meio chato torcer para 0-0, né? Porque de repente alguém faz um gol, tem um pênalti, um gol pode sair em qualquer jogada, em qualquer minuto. E aí tua aposta foi pelo vinagre, né? Mas, considerando que estamos vendo um duelo Buffon versus Casillas e duas das melhores defesas da Europa, dois times que vêm sofrendo poucos gols na temporada, o 0-0 é um palpite interessante. Se você não quiser acreditar no 0-0, um gol do Higuaín, que fez 13 gols nos últimos 13 jogos oficiais da Juventus, paga 2,40. Se ele fizer o primeiro gol do jogo, paga 4,75. Essa é uma aposta interessante também. E aí chegamos ao Sevilha-Leicester, que é a grande barbada do meio de semana. Porque o Sevilha é um bom time, em casa muito forte, terceiro colocado do Campeonato Espanhol, costuma ganhar, acabou de ganhar do Real Madrid em casa, né, quebrando aquela série de 40 jogos invicto do Real Madrid. E o Leicester vive uma fase horrorosa, né? O Leicester está em 17º na Premier League, uma posição acima da zona de rebaixamento. Pode ser um campeão rebaixado, né? que é uma raridade. Nesse ano, em 2017, na Premier League, o Leicester fez 6 jogos, perdeu os 6 e fez 0 gols. 0 gols. Então uma aposta da vitória do Sevilha a 0 é uma aposta interessante, né? Vitória do Sevilha e sem apostar que ambos marquem, né? Tem odds interessantes para essa situação, né? O Leicester não vem fazendo gols, vem sofrendo demais, foi eliminado no fim de semana da Copa da Inglaterra pelo Millwall, um time da terceira divisão. O Leicester jogava com um a mais
e levou um gol do Millwall no finalzinho, perdeu por 1-0. Então, o Leicester, nesse momento, a Champions League, sinceramente, nem por mais empolgada que a torcida esteja, pela campanha na primeira fase e tudo mais, a Champions League não é a coisa mais importante para o Leicester no momento. O mais importante é se manter na primeira divisão do campeonato inglês. A vitória do Sevilha paga 1,40 para 1, 40% de retorno numa barbada, eu repito. Essa vitória do Sevilha é praticamente certa. Se você acreditar numa vitória ainda mais tranquila, Sevilha de repente construindo uma goleada, construindo uma vitória mais tranquila para depois só administrar o jogo da volta, né, já quase matar na ida, o Sevilha menos 1,5, ou seja, o handicap asiático do Sevilha ganhando por 2 ou mais gols de diferença, paga 2,025 para 1, 100% de retorno. Eu vou nessa aqui, porque eu acredito que o Sevilha vai ganhar aí de uns pelo menos 2-0, talvez 3 ou 4-0 desse fraquíssimo Leicester nesse momento da temporada. Essas são as nossas dicas. Vou jogar meu caderninho para longe, agora é com você. Você que decide. Eu acredito nessa barbada do Sevilha. Gols na Alemanha e na Inglaterra, nos jogos do City e do Atlético de Madrid. E poucos gols nesse jogo entre Porto e Juventus. Eu acredito que Juventus, Sevilha e Atlético de Madrid sejam favoritos destacados nesses confrontos, somando ida e volta. Né? A volta é só no meio de março. E esse confronto entre City e Mônaco eu acho bem difícil. Inclusive paga, agora eu não anotei esse número, mas se não me engano 3,50 para 1 na classificação do Mônaco. Essa não é uma aposta ruim não, porque esse time do Mônaco pode muito bem complicar o City, tá bom? Depois da rodada da Champions a gente volta, a gente vai falar um pouquinho dos jogos do fim de semana, mais oportunidades para você que gosta de apostas esportivas aqui no Oddshark, tá bom? Um grande abraço para você, tchau, tchau.